Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura de previsão da semana com o tarô. Aqui veremos energias gerais envolvidas na sua semana, os possíveis desafios e os aspectos positivos para você desenvolver, além de um conselho. Dessa vez, vocês podem escolher qual das 3 opções mais te atrai. Fique à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Eu vou deixar mais alguns segundos aqui para você olhar para cada uma das opções e sentir qual mais chama a sua atenção. Hello, você que escolheu o cristal lilás. Vamos ver o que as energias da semana te reservam. Convido você a abrir a mente, o coração e o ouvido. Os ouvidos, né? São 2. Para receber as melhores mensagens para você. Deixa eu focar aqui. Essa é a sua energia geral. O seu desafio. Os aspectos positivos e um conselho. A energia principal para você essa semana vem com a carta do eremita. E o eremita fala sobre a sabedoria interior, né? Essa luz interna que já sabe por onde você deve caminhar. É aquela consciência que não passa pelo cognitivo de que você já sabe qual é o caminho, que a escolha já está feita, né? E provavelmente você pode passar aí por uma experiência durante essa semana de um certo conflito, porque você já sabe algumas informações de forma natural, da sua própria sabedoria interior, de experiências que você vem carregando aí, de informações, né? Na verdade, informações a partir das experiências que você já teve no passado, e por isso essa luz ilumina qual é o caminho a ser trilhado. No entanto, eu sinto uma certa energia aqui de não querer olhar para isso, né? Ou negar essa sua própria verdade. Essa carta aqui que fala sobre uma tendência escapista, alguma coisa que você está tentando esconder de você mesma, por não se sentir preparada, por estar com medo do que pode acontecer depois, né? E aqui, como o conflito tem avisando essa energia, né? Pode ser que aconteçam conflitos internos, justamente porque você, de certa forma, sabe, com a carta do eremita, mas você fica na dúvida porque provavelmente algumas coisas externas do seu cotidiano ou pessoas envolvidas em alguma coisa que você está querendo decidir e não consegue, te levam para um outro caminho. E aí você duvida dessa informação, que é a informação mais profunda do seu ser, né? Então aí pode causar um pouquinho de conflito, que é esse 5 de paus está trazendo essa energia para você ficar atenta. Veja se você realmente precisa arrastar esse conflito adiante, ou se você pode resolver isso de uma forma mais amorosa. E aí, como aspecto positivo para você desenvolver e não entrar aqui nessa energia da confusão e de não saber o que falar, ou o que fazer, ou o que decidir, olha para o coração. Olha aqui como o cavaleiro de copas, olha qual é a opção desses pensamentos, dessas circunstâncias que te faz te preencher emocionalmente, né? Geralmente, quando a gente entra em conflito interno, né, gerado aí por dúvidas, por confusão, é porque a gente não está alinhada e alinhado com a nossa própria sabedoria interior. E aí, por que causa esse conflito? Porque externamente, alguma situação ou alguém está nos pedindo
né? Não vou falar nem exigindo, porque isso colocaria a gente numa condição de ter que, né? E a gente não tem que nada. O que a gente tem que é só escolher. Você faz a escolha a partir do seu interno ou a partir do externo, né? O que você vai escolher fazer, né? Esse é o caminho. No entanto, a confusão, a dúvida vem porque você coloca em conflito essas duas forças, né? Como se elas fossem antagônicas. O externo demanda de você algo e o seu interno demanda de você outra coisa. O seu interno quer outra coisa, né? E eu tô falando de sabedoria. Às vezes o nosso interno quer ficar na preguicinha para não querer resolver, né? Que é esse 7 aqui de paus, falando que geralmente a gente tem uma tendência escapista quando precisa resolver algum conflito. Então, para essa semana, escute a sua sabedoria, dê atenção a isso, sabe aquela coisa que você já sabe, você já viu aquele filme antes, você já sabe essa história, né? Você já tem conhecimento do que você quer. E para ficar mais fácil esse termômetro, coloca os olhos do coração, sai um pouco da mente, sai um pouco das análises, coloca a taça do seu emocional em evidência, olha para dentro, está preenchida, está bom, está confortável para você? Esse é sempre o melhor caminho, onde a gente está confortável, né? E aí, mais uma vez, não é indo para um lugar que a gente às vezes coloca na nossa vida de fazer as nossas próprias vontades no sentido negativo, né? Eu quero dizer assim, quando a gente está se mimando demais. A gente sabe quando está se mimando demais, né? Que precisa fazer algo que precisa ser feito e quando a gente realmente não quer fazer aquilo. Então é importante que você coloque o seu coração para falar mais alto durante essa semana, quando você tiver e se você passar por situações que precisa falar algo, fazer uma escolha, né, direcionar a sua atenção. Direcione para aquilo que você se sente bem emocionalmente, esteja alinhada com a sua verdade e não evite as confusões, não evite as brigas no sentido de colocar embaixo do tapete. Em frente, se posicione e ilumine o seu caminho através dessa sabedoria interna que você já tem, que você carrega. Você não está só, você tem toda uma egrégora espiritual e do universo também, né? Do próprio universo. É como se... É engraçado que eu vi agora, eu olhei aqui para essa carta e ela traz as mesmas informações, né? Duas informações bem parecidas aqui, né? Juntando essas duas. É como se todo o universo, todo o ambiente, todo o espaço que a gente está inserido, independente do local geográfico, todo é tomado por partículas, nanopartículas, que interliga tudo, que está tudo sempre associado, né? E aqui na carta do Eremita também tem a geometria sagrada, né? Dizendo que independente se você escolher o caminho da sabedoria ou o caminho do esconderijo por medo ou por alguma coisa, sempre você vai estar nessa malha universal, nessa teia que tudo une, que tudo sabe. Essa consciência mais profunda de tudo. Você não tem como escapar. O universo sempre sabe de tudo. Qual é, então, o que resta, né? Depois disso? É a gente escolher o caminho que é mais agradável. É a gente escolher o caminho que é mais confortável pra gente caminhar e contemplar, né, o que tem aí nesse caminho. Então, é essa mensagem que tem para você essa semana, né? Veio assim bem profunda, voltada muito para dentro, mas é isso. Talvez você esteja precisando fazer essa internalização mesmo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos na próxima.
Hello, você que escolheu a segunda opção, a opção da jaspe vermelha. Vou colocar aqui no meio. Vamos ver quais são as energias que esperam por você durante essa semana. Eu convido você a abrir os olhos, a mente, os ouvidos e o coração para ver as mensagens, e não só os olhos físicos, tá? Estou falando também dos olhos físicos, mas dos olhos espirituais, daqueles olhos que não podemos ver, mas enxergam. A energia principal para você durante essa semana veio com a carta da Lua. O louco no seu desafio, 4 de espadas nos aspectos positivos e um conselho, a carta do Ás de Fogo ou Ás de Paus. Eu falei dos olhos do espírito, né? Quando estava embaralhando, e aqui saiu a energia da Lua para você. Isso significa que é realmente os olhos que vê o invisível que você deve abrir. E o que seria isso, né? É aquela condução que a nossa intuição nos dá e a gente precisa confiar. Sabe aquela coisa que a gente sente medo? A carta da Lua fala muito sobre isso. Há alguma coisa está acontecendo ou está por acontecer, a gente não enxerga nada na nossa frente, é como se estivéssemos vendadas, né? É bem isso, é bem a carta da Lua, traz até um pouco de confusão. Mas por que a confusão? Porque a intuição está querendo emergir, aflorar, falar com você, né? E você precisa estar com esses olhos do espírito aberto, e a confusão chega quando você coloca a mente para conflitar com isso, com essa informação que não é cognoscível, que não passa pelo racional. E a Lua é como se a gente estivesse caminhando por uma floresta, né, numa noite em que a gente não está enxergando nada. A gente só confia que está indo para o lugar certo, né? Então é como se você tivesse que caminhar, né, nessa floresta escura, e confiar que a própria natureza, o próprio universo vai te guiar para a saída ou para o destino que você precisa chegar. Mas para isso você precisa descansar os pensamentos lógicos. A Lua não traz uma informação lógica, não traz um pensamento óbvio, é tudo que foge do racional. Inclusive, veio até uma informação assim: essa semana preste atenção nos seus sonhos, porque os sonhos, eles trazem também muita coisa que estão guardados no nosso inconsciente. E através do sonho, né, ele se comunica através dos símbolos com a gente. Então, presta atenção, né, nos sonhos, o que ele está querendo te dizer com alguma simbologia. Principalmente, mais do que simbologia, como você se sente no sonho. Quais são as emoções e sentimentos que você está experimentando nesses sonhos? Isso que é o mais importante. Porque aqui, como aspecto positivo, tem a carta do 4 de espadas, que fala justamente sobre o descansar. E eu sinto que é descansar a mente, descansar a cabeça, mais do que o corpo físico. A grande atividade tem uma palavra que eu quero usar, que eu ouvi hoje inclusive, é agitação. Pronto, a agitação mensal, ela traz um cansaço muito grande, físico, psicológico, emocional e, sobretudo, impede que a intuição fale com a gente, né? Provavelmente aí tem pessoas que não estão sonhando, por conta dessa atividade mental muito grande. Então, essa semana, acalma um pouco a mente, faz algum exercício de respiração, tenta ficar menos tempo no celular, vendo coisas que só trazem mais agitação mental,
né? E não fica também com pensamentos fixos em alguma coisa, né? E geralmente a gente fica pensando em um determinado assunto durante muito tempo, só fazendo repetição desse pensamento. E no final nem resolve nada e nem leva para lugar nenhum. Então é uma semana para descansar a cabeça. E aqui no seu desafio, a carta do louco falando para você realmente caminhar com confiança, tá? Por quê? A carta da lua, como eu falei, né, ela traz essa instabilidade. Você pode se sentir um pouco insegura, com um pouco de medo, porque não vai estar aí atuando o seu racional. Não é o racional que é para usar essa semana, é para usar o intuitivo, as sensações corporais, tá? O seu emocional. Limpar um pouco, né, essa carga aqui da mente e confiar na vida. A intuição, geralmente, né, quando ela está limpa, e para ela chegar limpa você tem que fazer essa higiene mental, é importante que se faça, não é tem que, mas é importante que se faça se você quiser receber mensagens mais limpas, mais claras. E confiar, né, tem que confiar na vida, confiar no universo, confiar nesse poder universal que tudo une e que nos guia, né, para sempre para as melhores opções, desde que a gente não fique conflitando com a nossa mente, argumentando o tempo todo, né, duvidando do que a gente está intuindo, às vezes duvidando até do que a gente está sentindo, não é verdade? Então, essa semana, evite esse conflito de mente com intuição, se joga, a carta do louco fala para você confiar na vida, se joga, e isso aqui pode ser um desafio, né, por conta aí tanto da sua vontade de dominar a situação através da mente, e a lua gritando aqui, né, bem grandona, falando, olha, é o intuitivo, sinta. Olha, chegou até mais uma informação aqui, né, de tipo, coisas das profundezas virão à tona. Confie, porque isso vai ser importante para te levar para algum lugar importante também. E esses eclipses que aconteceram agora, nesses dias atrás, remexeram muita coisa, principalmente o eclipse do final de semana passado, que foi da lua, um eclipse lunar em Escorpião, que vai fundo, que cavuca um monte de coisa lá no nosso inconsciente, e provavelmente, né, vão emergir muitas coisas aí pelos próximos 6 meses. Em geral, é isso que acontece, às vezes até mais do que 6 meses, mas vamos falar aqui no básico, né? Pelo menos 6 meses. E essa semana vai ser bem importante para você prestar atenção nessa condução de informação através do que não é explicado. Não tente achar explicação lógica, não tente fazer com que as coisas tenham sentido, tá? Simplesmente deixe fluir. Flua, recebeu um sonho, anota e deixa, sabe? Deixa que as informações vão chegando aos poucos e vão se clarificando à medida que você se joga na vida com confiança, sem tentar dominar e ter controle das coisas. E aí, no fim, eu sinto que mais pro fim da semana, essa carta aqui trazendo um desfecho, né, inclusive como um conselho. Tudo isso aqui acontece para que no final você entre com uma força e faça acontecer as coisas que são da sua vontade. E por que essa carta saiu justamente, né, depois de todo esse processo? Porque quando há conflito, você não sabe nem identificar o que é de fato da sua vontade, ou o que está sendo sugerido por outras pessoas, ou que está sendo guiado até por crenças que a gente alimenta ou criou, né? Tem crenças que são recentes, que a gente acaba criando porque viu alguém falar alguma coisa e aí acionou outras coisas internas, conceitos já pré-estabelecidos e puf,
Nasceu uma crença ali, né, que nos limita e nos cega. Então, os olhos que você deve enxergar essa semana, a vida, não são os olhos físicos, são os olhos do intuitivo, o terceiro olho, aquele olho que vê através da matéria, que vê o sutil, que consegue enxergar o que a maioria das pessoas não vê. E isso vai estar muito aberto para você, muito potente, para no fim abrir esse caminho aqui de exploração, fazendo mais sentido para você, conectando com a sua força espiritual, tá bom? Então é essa aqui a mensagem que tem do tarô para você, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se fez sentido, se gostou, dá um joinha, me ajuda muito a propagar essas mensagens para as outras pessoas que estão precisando e querendo também. E nos vemos na próxima. Hello, você que escolheu a terceira opção, o cristal verde. Convido você a abrir a mente, os ouvidos e o coração para receber as melhores mensagens claras e objetivas da sua semana. Vamos tirar aqui a energia principal, 9 de copas, seu desafio, rainha de espadas, aspectos positivos, rei de espadas, e o conselho, 5 de paus. Interessante que saiu aqui o casal de espadas, né? Tanto a rainha quanto o rei, só que eles estão em oposição, né? Um saiu no seu desafio, que é a rainha, o outro saiu no seu aspecto positivo a desenvolver durante essa semana. Então vamos entender. A energia principal vem como o 9 de copas. O 9 de copas é aquela energia da plenitude, da satisfação pessoal, da satisfação emocional, sabe, aquela coisa de estar plena, independente se tem desejos ainda que não foram atendidos, se tá faltando alguma coisa na sua vida, a gente sempre vai ter esse sentimento de falta, né? Sempre tá faltando alguma coisa porque a gente sempre quer mais, quer melhorar, quer se melhorar e sempre quer mais alguma coisa, e isso é positivo, né? No entanto, independente dessas coisas ainda por vir, por fazer ou por se completar, tem uma energia de plenitude. É como se essa semana é importante que você busque essa... tá vindo assim uma calmaria, sabe? Apesar de essa carta falar de uma completude, tem algo de leve e de calmo. É para você dar atenção a como você está se sentindo nas situações, nos ambientes e com as pessoas, tá? Então, assim, a prioridade é o seu coração estar relaxado, o seu emocional está satisfeito, primeiro você. E aí vem um desafio, que é a rainha de espadas, falando, né, sobre comunicação e honestidade. Então, primeiro lugar, você precisa ser honesta com você mesma. O que não está te satisfazendo mais? O que não está mais fazendo sentido? O que está te deixando desconfortável? Primeira coisa é falar a verdade para você mesma. Tá? A rainha de espadas, ela é comunicadora, ela pode ouvir, ela também pode falar, mas ela é muito honesta. A sinceridade é uma das principais características dessa carta. É a honestidade consigo mesma. E aí, uma vez que você assume a honestidade, né, para você pode comunicar isso para o outro de uma forma amorosa, né, que foi essa pedra aqui que está me conectando muito com o chakra cardíaco, inclusive com a carta da energia da sua semana, né, de você estar percebendo e se monitorando. É até engraçado isso, né? Porque monitorar o emocional parece ser antagônico, né? De ficar prestando atenção no que eu tô sentindo. Mas sim,
é prestar atenção no que você... Não necessariamente no que você está sentindo, mas passa por isso também. É você prestar atenção em como você está se sentindo. Se você está confortável em determinadas situações que você mesmo se coloca, né? Então é importante que primeiro venha essa honestidade e também saber ouvir, né? Provavelmente, essa semana, para as pessoas que são mais doadoras, vamos dizer assim, pode até sentir um desconforto em se colocar em uma situação que não está muito favorável, né, de se sentir bem ali plena, mas também de não estar escutando a outra pessoa, né? Então é importante aí que se dê esse limite para si mesma e para o outro, até onde você quer ouvir e o que você poderia ouvir do outro, né? É uma linha assim muito tênue que a gente precisa ajustar, né? Trazer esse balanço, esse equilíbrio para falar, mas também ouvir do outro sem precisar dar uma espadada na cabeça da pessoa por conta da honestidade dele ou dela, né? Então tem aqui essas duas nuances para serem trabalhadas durante essa semana, tanto de falar a verdade para você mesma e também ouvir do outro a verdade do outro com aceitação. É a verdade do outro, né? Aqui como um aspecto positivo a ser desenvolvido essa semana, o cavaleiro... Não, eu só quero falar essa carta de cavaleiro. Semana passada eu fiz isso na leitura inteira, mas ele é o rei. É o rei, é aquele que tem a visão. O rei de espadas é aquele que enxerga longe. Ele tem o domínio da mente, ele sabe traçar estratégias muito bem, de forma muito clara, muito objetiva, né? Ele domina os aspectos mentais. Então, desenvolva isso. Já tem aqui um aspecto um pouco desafiador para você no que diz respeito à comunicação, e isso passa pelo racional também, né? Passa por esse aspecto mental, mas é importante que você traga esse equilíbrio, né, que eu falei, de você se sentir bem nas situações, nos espaços que você frequenta e ao mesmo tempo trazer esse ajuste de limites entre você e o outro, de saber ouvir e saber falar, aliado com a energia do rei de espadas, deixa eu já falar cavaleiro de novo, aliado com o rei de espadas que tem essa visão ao longe, né, estratégica. E no final, você tem um conselho de 5 de paus. 5 de paus sempre traz uma conotação de conflito, né? Então, mais do que nunca, cuidado com as coisas que você fala, seja verdadeira, mas esteja conectada com o seu coração. Saiba falar para você não gerar um conflito desnecessário, né? Depois vai ter que ser resolvido. E esse conflito aqui também fala sobre você começar a perceber o que você precisa fazer. Na verdade, não é nem o que precisa fazer, mas o que você quer fazer, né? Porque geralmente esse conflito, ele é gerado... Geralmente, ele é gerado por você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí vem um conflito, né, que se instala internamente, e essa carta fala, olha, ajuste aí o que você precisa, ajuste as suas vontades, é isso, ajuste as vontades dentro de você para você fazer alguma coisa de verdade, né? E às vezes a gente faz muitas coisas por conveniência e às vezes a gente faz coisas no automático que nem sabe mais por que está fazendo. Então é importante aqui essa energia, a primeira carta que cai para você. Se você não estiver já sentindo essa experiência de plenitude de você com você mesma, não tem envolvimento de outras pessoas aqui nessa energia, é de você com você. Se você não está vivendo isso, essa semana você pode entrar em contato com isso, porque tem essa energia disponível, mas precisa aqui de uma observação, de uma atenção. Olha como essas duas cartas têm, né, os olhos bem abertos
olhando ao longe e prestando atenção nessas energias. Então, assim, não é só, ai, tá tudo lindo aqui, né? O amor, o chakra do coração fluindo. Não é só isso. A gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte é consciência, é atenção ao que precisa ser olhado, é atenção às nossas verdadeiras vontades para fazer aquilo que está mais ajustado aos nossos interesses, à nossa real vontade, para aí assim chegar nessa plenitude, né? Então, essa mensagem que tem para você essa semana, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que fez sentido, se te ajudou de alguma forma, e nos vemos na próxima.